Que a paz do nosso Deus esteja presente na vida de todos. Mais um momento que podemos falar da palavra de Deus. Eu gostaria de agradecer muito a presença do nosso irmão Jefferson aqui no nosso meio. Não sei se todos conhecem o Jefferson, ele é sobrinho do nosso irmão Antenor de Itu, né? Estamos felizes com a presença dele aqui conosco. Que Deus abençoe. Também estamos felizes com a presença do Wesley aqui conosco, né? O Wesley esteve hospitalizado durante um bom tempo, os irmãos estiveram orando, e é muito bom ver o Wesley aqui no nosso meio, com a graça de Deus, né? A Eliana está muito grata ao Senhor, estava comentando comigo que, de fato, ela passou momentos difíceis, mas a pregação do Doni, na última pregação, uns domingos atrás, mexeu muito com ela. Também tivemos a oportunidade de fazer uma oração aqui em prol do Wesley, e graças a Deus ele está aqui conosco. Que Deus seja louvado por isso. Um dos trechos, talvez, mais conhecidos e ensinados do Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte, né? Mateus capítulos 5, 6 e 7. Acho que já ouvimos várias lições e pregações, né, desse livro, desse trecho. E dentro do Sermão do Monte, né, talvez o trecho que nos chama mais atenção são os primeiros versículos que falam das bem-aventuranças. É o trecho conhecido como as bem-aventuranças de Mateus. É de fato um trecho especial. Não sei se todos sabem, mas a palavra, né, a expressão bem-aventurado significa felizes. Dependendo da tradução que você tem, né, existem algumas traduções que não colocam ali bem-aventurados, mas coloca felizes, né, porque o sentido de bem-aventurado é feliz. Então, o que nós temos, né, em outras palavras, além de Mateus, naquele trecho, como o homem, né, pode ser feliz de acordo com aqueles vários aspectos apresentados. Mas hoje eu não vou falar aí sobre as bem-aventuranças de Mateus, né? Nós estamos tendo a oportunidade de estudar no domingo de manhã sobre o livro de Apocalipse. E eu já comentei em aula, né, que o livro de Apocalipse também apresenta algumas bem-aventuranças. Não como lá em Mateus, né, uma embaixo da outra, né, mas espalhado pelo livro, né, nós temos ali as bem-aventuranças do Apocalipse, como também são conhecidas. E nesse estudo de Apocalipse, nós vimos que existem muitos símbolos, né, e dos símbolos que aparecem, um símbolo que muito é falado são os números. Várias vezes aparecem números com significado, né, com algum símbolo. E o número 7 é um número especial, porque é um número perfeito, um número completo. E, curiosamente, né, quando nós vemos essas bem-aventuranças de Apocalipse, se nós olharmos, nós vamos encontrar 7 bem-aventuranças, né? Vemos lá no livro de Apocalipse 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e etc., etc. Mas também, se nós somarmos, né, nós vamos ver 7 bem-aventuranças. Cada uma delas é muito importante. Para cada uma delas, nós poderíamos fazer um sermão. Mas hoje eu vou dar uma rápida passada, né, nessas 7 bem-aventuranças, para conhecermos, né, qual é a visão do livro de Apocalipse para a felicidade do homem, né? Quais são as bem-aventuranças, ou como o homem é feliz, de acordo com esses versos aqui de Apocalipse, ok? E a primeira que eu gostaria de mencionar é essa que o nosso irmão Donizete leu há pouco, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Vemos aí ele nos falando sobre a importância de ler
a importância de ouvir as palavras da profecia. É lógico que, primeiramente, está se referindo ao livro de Apocalipse, mas nós podemos estender isso para toda a palavra de Deus. É muito importante que nós estejamos lendo, ouvindo a palavra de Deus sempre, porque é isso que nos torna felizes. Mas não somente ler e ouvir, mas também guardar. Na segunda parte, ele diz: e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Temos que ler, ouvir e guardar. E para reforçar, né, essa bem-aventurança, eu vou citar já a segunda. Né? A segunda que eu quero mencionar está lá no último capítulo, capítulo 22. Acho que para ajudar, eu vou projetar aqui. Então, essa foi a primeira. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E quando nós vemos, né, a segunda bem-aventurança, nós vemos que ela complementa ou reforça aquilo que nós vimos na primeira bem-aventurança. Lá em Apocalipse 22, no versículo 7, diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Vejam que no início e no final do livro, ele está falando a mesma coisa. Se nós queremos ser felizes, é necessário que nós estejamos lendo, ouvindo e guardando a palavra de Deus, guardando as palavras dessa profecia e, consequentemente, toda a palavra de Deus. É algo importantíssimo. Esse é um dos segredos da felicidade, de acordo com essas passagens que nós estamos falando. Nós tivemos a oportunidade de ler hoje um trecho do Salmo 119. Nós lemos lá no meio daqueles versículos, o versículo 11, que diz, né, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse salmo, ele é um salmo especial, porque esse salmo, ele é o maior capítulo da Bíblia, 176 versículos, e todos esses 176 versículos estão falando, comentando alguma coisa sobre a palavra de Deus. Por isso, nós temos versículos tão interessantes como esse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Temos outros também bastante interessantes, por exemplo, um outro bem conhecido é o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É importante que nós demos a devida importância para as coisas de Deus e para a sua palavra. É importante ler, ouvir e guardar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E por que é tão importante? Por que é algo que nos traz a felicidade se nós lemos, ouvimos e guardamos a palavra? É porque essa palavra santa, ela nos mostra o caminho da salvação. Ela nos mostra como chegarmos até Deus, como nós temos uma vida ao lado de Deus por toda a eternidade. E essas bem-aventuranças nos falam sobre isso. A próxima bem-aventurança está aí também no capítulo 22. Vejam aí, vou colocar aqui. No versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa bem-aventurança, ou essa forma de felicidade aqui no livro de Apocalipse, está nos mostrando que aqueles que lavam as suas vestes, uma expressão simbólica para mostrar a nossa purificação na presença de Deus, quando nós nos convertemos ao Senhor. E essa expressão, esse símbolo das vestes é muito usado na palavra de Deus.
Vemos isso, por exemplo, nas cartas de Paulo, quando ele fala que quando nós nos convertemos, nós nos despimos daquele velho homem e nós nos revestimos de Cristo. Aqui em Apocalipse, várias vezes, aparece esse símbolo das vestes, né, que nós recebemos quando nós nos convertemos ao Senhor. Vestes essas, né, que são vestes brancas, mostrando a pureza e a nossa purificação, né, na presença de Deus. Nós temos várias passagens, já vimos algumas lá no nosso estudo da manhã, e nós vimos também que essas vestes, né, essas vestes brancas de puro linho, elas representam os atos de justiça dos santos. Eu vou ler esse versículo lá em Apocalipse 19, versículo 8. Vejam o que a palavra de Deus diz. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, uma vez que nós nos lavamos em Cristo, né? Lavamos as nossas vestes, nós temos agora a presença dele, né? Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. E agora, os nossos atos de justiça, né? Os atos de justiça do santo representam, né, essa veste que nós passamos a receber. E a próxima bem-aventurança também tem a ver com isso. Agora, no capítulo 16, versículo 15, diz: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós que fomos purificados, que tivemos as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus, nós temos que estar vigiando para manter aquilo que nós alcançamos, para manter a nossa vida com Deus. Então, é importante vigiar para que nós possamos ter essas vestes sempre ao nosso lado, porque é isso que faz com que nós nos cheguemos até a presença de Deus. Então, feliz é aquele que lê, é aquele que ouve, é aquele que guarda, é aquele que lavou as suas vestes e é aquele que vigia para guardar as suas vestes. Nós vemos essa mensagem da importância de estarmos vigiando com muita clareza lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala sobre a sua volta. E o que ele diz com respeito à sua volta é que nós não devemos ir atrás de sinais ou qualquer outra coisa, mas nós devemos ter ciência de que ele vai voltar a qualquer momento. Essa própria bem-aventurança diz: eis que venho como vem o ladrão. É dessa forma, de repente, de forma inesperada. E nós precisamos estar preparados. E se precisamos estar preparados, nós precisamos vigiar sempre, para que não venhamos a perder aquilo que nós alcançamos com Deus. Nós vemos vários aspectos que são importantes para que nós tenhamos a verdadeira felicidade. Agora, se nós já lemos, ouvimos, guardamos a palavra, se nós já lavamos as vestes, se nós já estamos vigiando para não perder, né, isso que nós alcançamos, qual o temor que nós podemos ter agora? Acho que nenhum. Mas como? Poxa, vamos pensar um pouco, né? Pensa naquela época. Os nossos irmãos estavam sofrendo demais. Os nossos irmãos estavam sendo sacrificados nas arenas. Alguns comidos por feras. Alguns estavam sendo queimados. Como que nós não podemos temer mais nada? O que nos diz a próxima bem-aventurança? Agora do capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve,
Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados mortos. Puxa, esse é um versículo interessante, mas ao mesmo tempo estranho. Como bem-aventurados mortos? Sabemos que muitos temem a morte. E como que diz? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, quando nós morremos ao lado do Senhor, não importa, porque a nossa glória está garantida. Já vimos no estudo pela manhã, lá em capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sim, para nós sermos felizes, é necessário estarmos morrendo no Senhor. E se nós morremos no Senhor, nós somos bem-aventurados. Eu sei que é muito difícil e triste para nós que ficamos. A perda que sentimos, né? A falta daquela pessoa querida que partiu. Isso mexe conosco. Mas aqueles que morrem no Senhor é um motivo de felicidade. Ele é um bem-aventurado, porque morreu no Senhor. E aqueles que talvez temam a morte, aqueles que ficam um pouco preocupados com isso, nós temos que nos apegar mais ao Senhor. Nós temos que nos aproximar mais do Senhor. Nós temos que estar mais com Deus, porque quanto mais estivermos, mais vai crescer em nós essa viva esperança das coisas celestes, das coisas que nós alcançaremos. E é isso que nos ajuda a não se preocupar tanto com essa vida que nós temos aqui e olharmos para as coisas que de fato são importantes lá nos céus. Mas por que nós não devemos temer a morte? A próxima bem-aventurança vai nos ajudar um pouco mais nisso, né? A sexta, né? A penúltima bem-aventurança. Agora, no capítulo 20. Veja o que a palavra de Deus diz no capítulo 20, um capítulo bastante difícil, né? Principalmente alguns versículos aqui. Esse versículo, por exemplo, alguns têm uma ideia um pouco diferente, e ele diz no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós vamos ter oportunidade de estudar em mais detalhe no estudo da manhã sobre esse versículo, mas ele nos fala aí, é lógico que usando as figuras, né? E agora ele usa essa figura de primeira e segunda ressurreição, primeira e segunda morte, e eu falando aqui da forma que eu de fato entendo esse versículo, ele nos fala sobre a morte espiritual e a morte física. Nos fala sobre a ressurreição espiritual e a ressurreição física. E o que é isso? Primeira ressurreição, segunda morte, que esse versículo está nos falando. Que são felizes, ou são bem-aventurados e santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que é o quê? A ressurreição espiritual. É aquilo que acontece conosco quando nós ressurgimos. Essa figura é usada de uma forma bastante clara lá em Romanos capítulo 6, quando fala sobre o batismo. E diz que da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, no batismo nós somos sepultados e ressurgimos uma nova pessoa. Então, aqueles que têm parte na primeira ressurreição já não terão mais os efeitos da segunda morte, da morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Então, irmãos, nós devemos estar cientes disso, de que nós temos que fazer parte da primeira ressurreição,
Porque se nós fizermos parte da primeira ressurreição, a morte espiritual não nos afeta. Nós não teremos mais essa separação eterna de Deus, porque agora nós estamos ao lado de Deus, nós estamos com Cristo e estaremos reinando com Cristo durante os 1000 anos. Grandes promessas, né? E nós devemos saber disso, né? Que nós, através dessas passagens, nós aprendemos que, de fato, se nós queremos ser felizes, o segredo da felicidade é estar com Deus, é estar com a nossa tranquilidade e certeza da nossa salvação. Nós estávamos falando há pouco sobre morte, e que alguns talvez tenham medo da morte. Se esse é o seu caso, né? Se você tem medo da morte, muito mais medo do que a morte, você deve ter da morte espiritual. Porque essa, sim, é um problema. Se você, de fato, está longe de Deus, se você não participou dessa primeira ressurreição, se você ainda não tem Cristo com você, você está participando de uma perdição eterna, da morte espiritual e do afastamento eterno da presença de Deus. Então, nós devemos, de fato, saber que nós precisamos estar próximos e ao lado de Deus. E isso é possível para aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É possível para aqueles que vigiam e guardam as suas vestes, para aqueles que, de fato, não têm problemas com a morte, porque são felizes quando partem daqui para descansarem de suas fatigas, porque estão sempre com Cristo. E a última bem-aventurança também nos traz uma mensagem bastante interessante. Lá no capítulo 19, agora diz, capítulo 19, versículo 9. Nós já falamos os versículos anteriores, né, que falam das vestes. E agora, por que nós estamos com as nossas vestes, que são os atos de justiça dos santos? No 19, 9 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Nós seremos verdadeiramente felizes se nós estivermos participando da ceia das bodas do Cordeiro. E nós vemos no livro de Apocalipse falando sobre essas bodas, que é o encontro de Jesus com a sua igreja, que é o momento onde estaremos eternamente ao lado de Deus e de Jesus. Então, nós seremos de fato felizes se nós estivermos com as nossas vidas ligadas a Deus, até partirmos daqui. Quando morremos, nós somos bem-aventurados, né? Porque nós morremos com Cristo. E quando Cristo voltar, nós seremos bem-aventurados, porque nós teremos esse encontro, né? esse momento, né, das bodas do Cordeiro, quando Jesus encontra com a sua igreja para toda a eternidade. Então, nós vemos aí essa lista de 7 bem-aventuranças, 7 formas de como nós podemos ser felizes. Nós devemos estar lendo, ouvindo e guardando a palavra. Nós devemos estar lavando as nossas vestes no sangue de Jesus. Nós temos que estar vigiando para não perdermos isso que nós alcançamos quando nós nos convertemos ao Senhor, perseverando sempre no caminho do Senhor. Nós devemos saber que mesmo que venhamos a morrer, isso não é problema, porque nós morremos no Senhor e estamos reinando com Cristo. Nós devemos saber que nós, uma vez que tivemos parte da primeira ressurreição, já não mais teremos os danos da segunda morte. E por isso nós somos felizes, pois estaremos participando das bodas do Cordeiro e nos encontrando com Jesus para toda a eternidade. São versos bastante interessantes, e por isso que eu
achei bom, né, nós trazermos aí para estarmos meditando, e meditando nas nossas vidas. Qual é a importância que eu tenho dado para a palavra de Deus, para o estudo da palavra de Deus? Será que, de fato, eu tenho me dedicado para isso? Eu tenho guardado no coração as palavras de Deus para não pecar? Eu tenho guardado as palavras para estar sempre firme nesse caminho? Será que você já tomou a sua decisão de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro? Semana passada nós testemunhamos 2 que deram esse passo e agradecemos a Deus muito por isso. Hoje talvez teremos mais. Parece que tem mais alguém que quer se entregar ao Senhor. Isso é uma grande alegria. Nós que já demos esse passo, nós temos que estar vigiando para que jamais venhamos perder isso. Devemos estar sempre fiéis ao Senhor, até o encontro com Jesus para toda a eternidade. Então, que Deus abençoe as nossas vidas, para que nós possamos, de fato, viver uma vida agradável a Deus, fazendo a sua vontade sempre. E que possamos aprender com esses segredos, né, de Apocalipse sobre a verdadeira felicidade, como ser um bem-aventurado. Isso, antes do cântico, vamos ter a oportunidade de ouvir mais uma pessoa que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. O Samuel, ele veio hoje com esse desejo, né, e esse propósito de também se entregar ao Senhor e dar esse passo tão importante em sua vida. Samuel, bastante jovem, mas entendendo a mensagem, né, e querendo servir ao Senhor por todo o resto de sua vida. Então, para que ele dê esse passo, né, como nós fizemos a semana passada, nós gostaríamos de ouvir do Samuel quem é Jesus para ele. É o meu único Salvador. Amém. Deus abençoe. E você, né, dando esse passo, você tem que estar ciente de que a vida com Deus é uma vida de santidade, de purificação. Nós, na nossa vida, nós cometemos muitas coisas erradas, né? Você está arrependido dos seus erros, dos seus pecados? Sim. Que Deus te abençoe, né? Nós sabemos que a palavra de Deus nos fala, né, sobre a importância de nós estarmos dando esse passo, transformando as nossas vidas, né, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador e também, né, mostrando o nosso arrependimento dos pecados. Quando nós damos esse passo, né, nós sabemos que, ao nós ressurgirmos, nós recebemos o perdão dos pecados e nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a nós lutarmos contra essas coisas que Deus não se agrada. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós vamos ter uma oração agora. Em seguida, nós teremos o cântico, enquanto eles se preparam para o batismo. Ok? Então, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós agradecemos muito ao Senhor essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos nessa manhã, te louvando e te adorando, e os nossos corações se enchem de alegria mais uma vez, Pai, porque mais um pecador desse mundo, Pai, ele se arrepende e quer estar fazendo a vontade do Senhor. Agradecemos muito ao Senhor pelo Samuel, Pai, mesmo tão jovem, tomando essa decisão importante em sua vida. Que o Senhor o abençoe, Pai, para que ele siga os seus caminhos todos os dias de sua vida. Que faça a sua vontade sempre. Ajude-o, Pai, nas suas dificuldades. Ajude-o, Pai, nos problemas que ele vai enfrentar. Nós pedimos também que o Senhor esteja com cada um dos irmãos, que possa dar o apoio necessário nesse momento, Pai, que ele transforma a sua vida. Que ele consiga, Pai, fazer a vontade do Senhor sempre, para estar junto com todos nós, encontrando com o Senhor, Pai, para toda a eternidade. Nós agradecemos, Pai, e sabemos que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, e essa mesma festa, Pai, se estende para cada um de nós, que estamos com os nossos corações alegres,
por mais um, Pai, que se achega ao Senhor querendo fazer a sua vontade. Agradecemos, Pai, por isso e pedimos em nome do teu santo e amado Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, e te guarde